Reunião de família, o filho mais novo levanta a mão e dá uma ideia boa, daquelas bem pensadas. Todo mundo escuta com educação, balança a cabeça e aí o fundador decide exatamente o que ele já tinha decidido antes de entrar na sala. Ninguém ali percebe que aconteceu alguma coisa errada. Foi uma reunião aparentemente normal, mas sem barulho nenhum acabou de acontecer uma das coisas que mais corrói uma empresa familiar por dentro. E isso não tem nada a ver com dinheiro, com mercado ou com estratégia. Tem a ver com uma palavra que quase ninguém usa: agência. Se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas: o que é a agência e por que ela mexe diretamente com a sua felicidade, como muita gente nasce em uma família empresária, perde a agência antes mesmo de entrar no negócio, e o que acontece com a empresa quando quem trabalha lá dentro não tem voz de verdade nas decisões. E no fim, como sempre, eu te deixo um movimento concreto para fazer ainda essa semana. Vamos ser direto. Agência é a sensação de que você é o autor das suas decisões, de que a sua vida é sua e não um roteiro que escreveram por você. Não é fazer tudo o que dá na cabeça. É sentir que nas escolhas que importam, a sua opinião pesou, que você participou, que você decidiu. E isso não é luxo emocional, é necessidade. Os estudos sobre motivação humana apontam uma coisa simples: a gente precisa de 3 sensações para funcionar bem: sentir que é capaz, sentir que pertence e sentir que escolhe. Essa última tem nome: autonomia, e é exatamente a que a empresa familiar mais atropela sem perceber. Quando ela está presente, a pessoa rende mais, cuida mais e fica mais. Quando ela é bloqueada todo dia, aparece o oposto: aquela inquietação no peito que a pessoa nem sabe nomear. Ela trabalha duro, faz tudo certo e mesmo assim sente que a vida está acontecendo com ela e não através dela. Repara que muitas vezes não é a quantidade de trabalho que cansa, é a falta de agência, ou seja, a falta de autonomia. Felicidade não é só prazer. Felicidade é, em boa parte, sentir que você escolheu. Agora, um ponto que acontece muito antes de qualquer cargo e que tem a ver com a identidade. Quem nasce em família empresária recebe um roteiro invisível sobre quem deveria ser. Ninguém senta na sua frente e obriga. É mais sutil. O orgulho dos pais aparece quando o filho fala em administração, em assumir a empresa um dia. E o contrário também molda. Pensa numa casa onde o fundador chega todo dia desabafando o peso da empresa, tratando o negócio como se fosse um fardo. Sem querer, ele está ensinando os filhos a quererem distância de tudo aquilo. Nos 2 casos, a escolha do filho já vem inclinada antes de ele escolher de fato. De um lado, a obrigação de entrar, do outro, a vontade de fugir. E aqui está o ponto: nenhuma das duas é agência. Porque a agência não é dizer sim nem dizer não para o negócio. É conseguir olhar para a decisão sem a obrigação empurrando de um lado e sem a fuga puxando do outro. É escolher a partir de você, que você quer. Existe um roteiro que se repete em empresas familiares: o herdeiro que entrou porque era esperado e o que fez questão de ir para o lado oposto só para provar que era livre. Os 2 acham que escolheram, nenhum dos 2 de fato escolheu. Por isso, sócio, a forma como a geração mais velha fala da empresa importa tanto. Antes de qualquer conversa de sucessão, a sua empresa já está sendo apresentada todo dia, na mesa de jantar. Aliás, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Vou deixar o card aqui. Agora vem a parte que mais gente ignora. E aqui a coisa muda de figura. Antes era identidade, agora é poder. Pensa numa situação concreta. Imagina uma família onde a filha da 2ª geração assume o marketing. Ela é competente, estudou fora, conhece o cliente novo. Ela propõe abrir um canal de vendas digital. O pai, o fundador, escuta e responde: nosso cliente não compra assim. Isso aí não é pra gente. A conversa morre ali. 3 anos depois, um concorrente menor abre exatamente esse canal e come uma fatia grande de mercado que era da família. O que aconteceu não foi um erro de estratégia, foi um problema de agência. A decisão certa estava na sala, foi dita e defendida pela pessoa certa, só que não teve peso. A pessoa quer decidir na área dela e tudo precisa passar pelo fundador, até o que não deveria. No conselho, a opinião dela é ouvida por educação, mas no fim a decisão sai do mesmo lugar de sempre. Não é raro você ver isso acontecer em conselho em tempo real. O herdeiro fala, todos anotam e nada do que ele diz muda a decisão. E o estrago é maior do que parece. Primeiro, no clima. Quem sente que não decide nada acumula ressentimento. E isso não é falta de gratidão, é autonomia sendo bloqueada todo dia. Segundo, e aqui está o mais perverso para a família, na retenção. O talento vai embora. Às vezes sai de verdade, às vezes é pior. Ele fica, mas se apaga. Para de propor,
para de discordar, vira executor em silêncio. A família perde a pessoa sem nunca ver uma cadeira vazia. Terceiro, na estratégia. Empresa onde uma cabeça só decide fica refém das opiniões dessa cabeça. Repete os mesmos acertos, mas também os mesmos erros. E num mundo que muda rápido, parar de se adaptar é risco de sobrevivência. Olha a costura. Sem agência, cai o bem-estar. Sem bem-estar, cai a qualidade das decisões. E numa empresa familiar, decisão ruim não fica só na empresa. Ela contamina a família e muitas vezes a propriedade, ou seja, o patrimônio. Eu não vou te dar um checklist de governança que todo mundo recita. Vou te dar um movimento só que você consegue fazer ainda essa semana. Na próxima decisão importante da sua empresa, antes de bater o martelo, faz uma pergunta em voz alta na sala. De quem aqui eu ainda não ouvi a posição de verdade sobre isso? E fica ali, quieto. Escuta até o fim, sem rebater. Parece pequeno, mas esse gesto muda duas coisas. Mostra para quem está calado que a voz dele tem lugar e te obriga, como líder, a perceber de quantas cabeças você realmente está escutando e de quantas cabeças você só ouve por educação. Lógico que esse movimento tem que ser de verdade e que provavelmente vai demorar até as pessoas acreditarem que tem espaço de fato, mas já é um começo. Agora, se você é quem está sem espaço, o movimento é outro. Antes de explodir ou de se apagar, leve o assunto para o lugar certo, com uma proposta concreta e peça um critério. Não me dá mais espaço, e sim como a gente decide esse tipo de coisa daqui para frente. Assim como eu acabei de falar, isso vai depender da abertura da sua família, mas dependendo da resposta, você já sabe o que pode e o que não pode esperar, porque a agência sustentável não depende de boa vontade, depende de regra, e é por isso que existe governança, acordo de sócios, conselho com gente de fora, trilha de mérito, mas a regra vem depois. O primeiro passo é a pergunta, é a abertura. A agência é isso, sócio, é ser autor. Autor da sua carreira, autor da sua felicidade e, dentro do negócio, autor das decisões que você tem competência para tomar. A empresa familiar que bloqueia a voz das pessoas não perde só o funcionário, perde gente boa, perde adaptação e perde futuro. E a pessoa que entende isso na própria vida para de viver no piloto automático e começa, talvez pela primeira vez, a escolher de verdade. Aquela reunião do começo, onde o fundador decide o que já tinha decidido, ela aconteceu hoje em milhares de empresas. A diferença entre as que vão durar e as que não vão está em quem percebe isso a tempo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com um familiar que precisa ouvir isso, principalmente se vocês trabalham juntos. Me conta nos comentários, na sua empresa, as decisões importantes nascem de uma cabeça só ou tem espaço de verdade para mais vozes? Até o próximo vídeo.